Pitbull e Pastor Belga. De um lado, um cão policial extremamente eficiente, e do outro, um cão que foi selecionado em sua história para ser um grande gladiador. Mas, entre esses dois, qual o mais poderoso? Se quer descobrir, já dá aquele like no vídeo e se inscreve no canal. Pitbull. No decorrer do século XIX, criadores na Inglaterra, Irlanda e Escócia começaram a experimentar cruzamentos entre bulldogs e terriers, em busca de um cão que combinasse a esportividade do terrier com a resistência e atletismo do bulldog. O resultado foi um cão que reúne em si todas as virtudes dos grandes guerreiros: resistência, coragem e gentileza com os que ama. Os imigrantes levaram esses cães para os Estados Unidos, e então os diversos talentos do American Pitbull Terrier foram percebidos pelos fazendeiros e rancheiros, que os utilizavam para a proteção do gado e de porcos. Neste período, também utilizaram o Pitbull em lutas, e vendo sua capacidade incrível, começaram a selecioná-lo para isso. Porém, com o fim dos combates, passou a ser utilizado como cão de companhia, e atualmente é muito utilizado em campeonatos de obediência, faro, agility, proteção e tração. Pastor Belga. No fim do ano de 1800, havia na Bélgica um número grande de cães condutores de rebanho, e esses cães possuíam uma pelagem muito diversa. Foi aí que alguns sinófilos, ou seja, estudiosos de raças de cães, que foram liderados pelo professor Adolf Hill, que é hoje considerado o fundador da raça, começaram a trabalhar esses cães. Mas foi apenas entre 1891 e 1897 que a raça nasceu oficialmente. Em 29 de setembro de 1891, foi fundado em Bruxelas o Clube do Cão do Pastor Belga. Foram pegos então 117 cães para escolher os melhores exemplares. E então, em 3 de abril de 1892, o primeiro estandarte bem detalhado da raça foi redigido pelo Clube do Cão do Pastor Belga, em que foi criado uma só raça, mas com 3 variantes de pelo. E foi então trabalhado para unificar e corrigir os defeitos da raça. E, em 1910, tanto a morfologia quanto o caráter do pastor belga já tinham sido bem fixados como são hoje. Comparação. E vamos comparar hoje dois cães incríveis. O pastor belga Malinois, que é um dos cães mais utilizados pela polícia atualmente, e é inclusive o cão favorito de muitos adestradores pela sua energia e vontade de trabalhar, e o Pitbull, um cão que já é muito conhecido por ser um cão de porte médio que possui uma força tão grande quanto alguns cães de porte grande. E para analisar essas duas máquinas, vamos utilizar os seguintes critérios: altura, peso, força de mordida, agilidade, estamina, força física, inteligência e resistência. Altura. Pastor belga é um cão de aspecto atlético e magro. O pastor belga Malinois fêmea mede de 56 a 62 centímetros e o pastor belga Malinois macho mede de 60 a 66 centímetros. Já um pitbull, embora também seja um cão de aspecto atlético, tem uma musculatura mais densa que o pastor belga, mas em compensação é um pouco mais baixo. Um pitbull fêmea mede de 43 a 51 centímetros e um pitbull macho mede de 45 a 53 centímetros. Então há uma vantagem razoável para o pastor belga Malinois. Peso. Os dois cães são considerados de porte médio. E embora o pastor belga seja razoavelmente mais alto que o pitbull é um cão com a musculatura mais densa e pesada. E por conta disso, os dois cães acabam tendo um peso bastante semelhante. Um American Pitbull Terrier fêmea pesa de 14 a 23 kg e um American Pitbull Terrier macho pesa de 16 a 27 kg. Claro que existem exemplares mais pesados, mas dificilmente passam de 30 kg. Geralmente, cães muito mais pesados são de outras raças que comumente são confundidos com Pitbull, como por exemplo o famoso Pit Monster, que passa facilmente de 45 kg. Já o pastor belga Malinois é um cão de peso bem próximo ao do Pitbull. O pastor belga Malinois fêmea pesa de 20 a 25 kg e um pastor belga Malinois macho pesa de 25 a 30 kg. Então, já que o peso máximo desses cães é praticamente o mesmo,
vamos considerar um empate. Força de mordida. Bom, para nossa sorte, a mordida dessas duas raças já foi medida em documentários. Para quem acredita que elas possuíam as maiores forças de mordida, vai ficar bem decepcionado, já que a mordida do pastor belga foi uma das mordidas mais fracas já medidas, embora provavelmente isso seja porque foi uma das menores raças de cães que teve sua mordida medida, já que é mais comum esses programas medirem a força de cães um pouco maiores que o pastor belga ou que o pitbull. Mas então, a mordida de um pastor belga Malinois é de 88 kg, o que mostra que pressão de mordida não é tudo em um cão, já que o pastor belga é um dos cães mais utilizados por forças policiais no mundo. Já o pitbull possui uma força na mandíbula razoavelmente maior em relação ao pastor belga, e que inclusive é bem impressionante se levarmos em consideração o peso desse animal. Um pitbull tem uma mordida de 106 kg, e isso faz bastante sentido, pois ao analisarmos a estrutura na mandíbula dos dois cães, é visível que a estrutura do pitbull é superior. Então, a vantagem é do pitbull. Agilidade. Agora entramos em um ponto complicado, porque as duas raças estão entre as mais rápidas do mundo. O pitbull é um dos cães mais utilizados em esportes caninos que exigem velocidade, tanto de corrida quanto de reação. E o pastor belga também não fica muito para trás nessa, já que esse cão também é detentor de uma velocidade incrível e pode tranquilamente participar desses campeonatos de agilidade sem problema nenhum. Outra questão interessante é que os dois cães são capazes de escalar muros altos e não faltam vídeos dessas duas raças pulando portões e muros bastante altos. Então, já que as duas raças estão entre as mais rápidas do mundo e elas ainda possuem alguns dos maiores feitos de velocidade entre as raças de cães, então, nesse caso, temos um empate. Estamina. Bom, de forma semelhante ao que aconteceu com a velocidade, a estamina desses dois cães é insana. O pitbull comumente é utilizado para caça ou para outros esportes que exigem uma estamina absurda. E esse cão é quase incansável. E o pastor belga é tido por muitos como um cão capaz de trabalhar em turnos de 24 horas sem se cansar. Então, semelhante ao que houve na velocidade, os dois cães têm praticamente a mesma estamina. Então, vamos considerar um empate. Força física. Bom, embora o pastor belga seja um cão de trabalho, e comumente cães de trabalho têm muita força em relação ao seu peso, esse cão não consegue ser tão poderoso no quesito força física quanto o pitbull. E bom, vamos aos motivos. O pitbull, mesmo sendo um cão de porte médio, ainda é um dos cães mais utilizados para tracionar no mundo, muitas vezes conseguindo fazer frente a cães de porte grande com praticamente o dobro do seu peso. Isso sem falar que um dos usos dessa raça é o agarre de grandes animais. E nem preciso dizer que um cão de porte médio capaz de agarrar um animal como um javali é um feito e tanto. E isso mesmo sendo bem menor que outros cães de agarre, como por exemplo o dogo argentino. Então, mesmo o pastor belga Malinois sendo um cão de trabalho, o pitbull ainda tem uma força física bem superior. Então, vantagem do pitbull. Inteligência. O pitbull não se encontra no ranking de inteligência canina. Mas, já que o American Staffordshire Terrier é um cão bem próximo ao pitbull e se encontra na 34ª colocação, podemos inferir que o pitbull tem um nível de inteligência semelhante. Já o pastor belga Malinois está na 22ª posição, que é uma posição muito boa e indica um cão com inteligência de média para alta. Embora eu sei que muitos podem achar baixa porque associam o pastor alemão ao pastor belga. Mas de qualquer forma, o pastor belga é um cão com inteligência superior ao pitbull. Então, vantagem do pastor belga. Resistência. Bom, embora o pastor belga Malinois seja um cão bastante resistente para o seu peso, por ser um cão de função, o pitbull ainda é bem superior. Isso devido à genética do pitbull, já que o pitbull é um cão historicamente selecionado para lutas, tendo uma das morfologias mais bem adaptadas para o combate entre as raças de cães. Isso dá a ele uma resistência fenomenal, própria de cães de combate, o que faz com que o pitbull tenha uma resistência maior que muitos cães de porte grande ou gigante, mesmo sendo um cão de porte médio. Então, a vantagem é do pitbull. Conclusão.
Então, no nosso placar final, ficou 27 para o pastor belga Malinois e 29 para o Pitbull. Então, a vitória é do Pitbull. Isso porque, apesar do pastor belga ser um cão de função, extremamente competente e utilizado por várias forças policiais ao redor do mundo pela sua estamina e velocidade impressionantes, não consegue competir com o Pitbull no quesito força física e resistência, já que são o forte do Pitbull. Além disso, o Pitbull é um cão que, mesmo sendo mais forte fisicamente, ainda consegue ser tão rápido quanto um pastor belga. Ou seja, basicamente, em atributos físicos, o Pitbull é provavelmente o mais poderoso entre os cães de porte médio. Mas e aí, concorda com o vídeo? Discorda? Comenta aqui embaixo qual a sua opinião e não se esquece de se inscrever no canal e dar aquele like no vídeo.